Olá, alunos, eu mais uma vez aqui, eu sou o professor de matemática Miguel Araújo. Na aula de hoje vou trabalhar com vocês aí proporcionalidade entre grandezas, ok? Essa habilidade ela está lá na apostila Aprender Sempre, lá na aula 5 e 6, na primeira sequência ainda, ok? Habilidade é EF 07, MA é 17. EF quer dizer ensino fundamental, 07 é a habilidade do 7º ano, e MA matemática, e 17 é o número da habilidade que a gente vai trabalhar, que fala sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Bom, vamos lá. Proporcionalidade entre grandezas, que é o que a gente vai falar hoje. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas como diretamente e inversamente proporcionais. Bom, grandezas diretamente proporcionais, que é isso que eu vou falar primeiro com vocês, ok? Bom, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de uma outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. O que quer dizer com isso? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma aumenta, a outra aumentou na mesma proporção, são consideradas como grandezas diretamente proporcionais, ok? E quando as grandezas também se elas diminuírem na mesma proporção, se uma diminuir e a outra também diminuir, ela também é uma grandeza diretamente proporcional, ok? Então vamos lá para algum exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo: se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Vocês podem ver aí que nessa coluna aqui eu tenho a quantidade de cadernos, aqui eu tenho o preço pago, ok? Bom, nesse primeiro aqui está escrito assim, ó, 3 cadernos. Em 3 cadernos eu pago R$8. Em 6 cadernos pago R$16. Dá para vocês perceberem que de 3 para 6 eu dobrei o número de caderno, e aqui de 8 para 16 eu também dobrei o valor. Então, se eu comprei se eu comprei 3 cadernos, paguei R$8. Se eu comprar o dobro de caderno, que são 6, eu vou pagar R$16. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Aquilo que eu disse, ó, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, eu tinha 3 cadernos, paguei R$8. Aí eu aumentei, eu dobrei o número de cadernos, dobrei também o valor. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, ok? Aqui eu tenho, ó, 12 cadernos, pago R$32. Em relação do 6 para o 12, eu dobrei. O dobro de 6 é 12. Dobrei também o valor. 16 foi para 32. É uma grandeza diretamente proporcional, ok? De 12 para 24, eu dobrei o número de caderno, e de 32 para 64 também foi dobrado. Então, dobrou o número de caderno, dobrou o valor que eu vou ter que pagar. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Bom, passando aqui, exemplo 2. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Veja bem, mesmo esquema, ó. Com 30 litros eu consigo percorrer 300 km. Se eu dobrei o número de litro aqui, eu vou dobrar também a quilometragem que eu vou rodar, ó. De 30 litros eu rodei 300 km, com 60 litros, que é o dobro de 30, eu vou rodar o dobro, né, que dá 600. Agora, se eu rodar 120, se eu gastar 120 litros de gasolina, eu vou gastar o dobro de 600 aqui, que no caso é 1.200. Então, esses são exemplos de regra de grandezas diretamente proporcional, ok? Bom, vamos lá, o próximo. Pessoal, agora a gente vai ver agora grandeza inversamente proporcionais. A grandeza inversamente proporcionais são aquelas grandezas quando uma aumenta e a outra diminui. Um exemplo bacana da gente se ver é, por exemplo, a velocidade
e o tempo. A velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, ok? Se eu estou na velocidade, digamos que eu estou na velocidade aí a 100 km por hora, eu vou fazer um determinado percurso, certo? Eu vou daqui para a escola, eu vou a 100 por hora, vamos supor, eu gasto 30 minutos, exemplo. Agora, se eu diminuir a minha velocidade, digamos que eu vou diminuir, eu vou para 50 por hora, eu vou gastar o dobro do tempo, concorda comigo? Concorda comigo que uma diminuiu e a outra aumentou? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. E se eu diminuir a velocidade, eu vou aumentar o tempo que eu vou chegar na escola. Vou dar um exemplo aqui, uma grandeza ela é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. O que eu falei? Né? Se você está a 100 por hora, você fez um determinado percurso aí em 30 minutos. Você está a 100 por hora, você fez um percurso aí em 30 minutos. Agora, se você diminuir a velocidade, vamos supor que você diminui a velocidade para 50 km por hora, você vai dobrar o tempo. Então você vai gastar 1 hora aí, vai gastar 60 minutos, ok? E se você aumentar a velocidade, aí você diminui o tempo. Ou seja, quando um aumenta, a outra diminui na mesma proporção, são consideradas como grandezas inversamente proporcionais, ok? Então vamos lá, a velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas. O que eu falei, né? Grandezas e tempos, essas duas grandezas são consideradas como inversamente proporcionais, pois aumentamos a velocidade, quando aumenta a velocidade, o tempo é reduzido. Se diminuímos a velocidade, o tempo aumenta. Vou dar um exemplo aqui, Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhinhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhinhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Concorda comigo? Se eu tenho vasilha de 6 litros, eu vou gastar 30 vasilhinhas, está dizendo aqui, para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhinhas de 6 litros. Então, para mim encher esse tanque, eu preciso de 30 vasilhinhas dessa, colocando dentro do tanque, para mim conseguir encher ele, ok? Agora, se forem usadas vasilhinhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Concorda comigo? Se 30 vasilhinhas de 6 litros, eu gasto 30 vasilhinhas de 6 litros para encher um determinado tanque. Agora eu vou dividir essa vasilha, em vez de ser uma vasilhinha de 6 litros, vai ser uma vasilhinha de 3. Concorda comigo que estou dividindo no meio, na metade? Estou dividindo na metade, então a vasilhinha vai ser só de 3 litros. Vai levar mais vasilhinha ou menos vasilhinha? Claro que vai levar mais vasilhinha. Concorda comigo? Quando uma diminui, quando uma é dividida, a outra é multiplicada? Sim ou não? Então nesse caso aqui, quer ver? Eu tenho 30 vasilhinhas de 6 litros cada. A capacidade da vasilhinha tem 6 litros. Eu gasto 30 vasilhinhas para encher um determinado tanque. Agora, para mim encher esse mesmo tanque, só que a vasilhinha agora cabe 3 litros. Eu vou gastar mais vasilhinha ou menos vasilhinha? Claro que é mais vasilhinhas, ok? Então, você concorda comigo que vai dobrar? Com 6 vasilhinhas, eu gasto 30 vasilhinhas de 6 litros. Eu gasto 30 vasilhinhas de 6 litros para encher um determinado tanque. E para encher esse mesmo tanque, só que a vasilhinha agora, a capacidade dela é a metade, é 3. Então eu vou gastar mais vasilhinha, concorda comigo? Eu vou levar o dobro de vasilhinha, concorda comigo? Aqui eu tinha 30 vasilhinhas, a capacidade de 6 litros, enchi um determinado tanque. Agora eu vou precisar de 60 vasilhinhas, ou seja, dobrou o número de vasilhinha. Diminuiu a capacidade da vasilhinha, mas aumentou a quantidade delas para encher esse mesmo tanque. Então as grandezas são consideradas aí como grandezas inversamente proporcionais, ok? Então essas aí são as grandezas, são grandezas inversamente diretamente proporcionais. É muito simples, né? Que é onde a gente vai trabalhar com regra de 3, dá para trabalhar com porcentagem, com um monte de coisa que dá para a gente trabalhar usando as grandezas. E a gente tem que analisar, como eu sempre falo, né? Você tem que saber passar da linguagem, tirar da linguagem materna e colocar lá para a linguagem matemática, para você entender o problema e conseguir resolver ele, ok? Então essa foi a aula de hoje.
Espero ter ajudado vocês, ok? Valeu, fique com Deus.